né? E eu ouvi aqui dos cânticos: a vida vive uma virada, uma metanoia, uma transformação quando nós estamos com Ele. Agora, além de estar com Ele, precisamos ir para pregar. E aí eu faço um destaque a essa bela música. Perguntei quem tinha feito, acho que é a Aline Barros, né? Ainda não tinha ouvido. Muito bonita, uma música que vai um pouco distante, diferente, longe do contexto de algumas músicas dos nossos dias. E são músicas mais intimistas. Com todo respeito, eu gosto muito de música, mas há músicas muito intimistas, né? São músicas mais assim: eu vou fazer, eu vou subir, eu. E a gente esquece às vezes de dizer Deus, Deus, Deus e o próximo também. E essa música fala disso: vem viver o sonho do Senhor, vamos proclamar o seu amor. Não é algo só para nós. De fato, o amor de Deus nos constrange, nos transforma, nos cativa, mas não pode estar só conosco. É preciso que isso jorre através de nós para alcançar outras pessoas. Pois bem, depois dessas palavras iniciais de alegria estar com vocês, celebrando aqui nesse tempo Wake Up, não sei se estou pronunciando corretamente, eu tenho dificuldades na matemática, no inglês, no português eu me garanto, né? Eu vou mais ou menos, né? Mas há dificuldades às vezes, mas é isso. A ideia é essa: desperta. E a minha palavra para vocês hoje vai ser a abertura de 2 momentos. Eu quero falar hoje sobre desperta das trevas, e amanhã nós iremos completar essa palavra falando desperta para a luz. Se você olhar bem para o texto de Paulo, depois eu convido você a acompanhar todo o capítulo 5, você vai ver Paulo falando de trevas e luz. E a ideia de hoje é falarmos um pouco sobre trevas que rondam às vezes as nossas vidas, que nos convidam a sairmos do caminho da luz, que nos chamam para deixarmos a luz de Jesus, o caminho da luz do Senhor Jesus Cristo que brilha em nós. E o texto que é a nossa divisa: levanta-te, pelo que diz, é um texto do profeta, dizendo pelo que ele já diz lá, e Paulo diz, pelo que está escrito lá atrás: levanta-te, ó tu que dormes, desperta-te de entre os mortos. Nesse texto uma coisa me chamou muito a atenção: de entre os mortos. De entre os mortos significa aquela lembrança que nós temos que Jesus disse: nós estamos no mundo, ainda que não façamos parte dele, não é verdade? Então estamos em meio a mortos, mas há uma outra realidade. Às vezes é que nós estamos mortos, às vezes é que nós estamos vivendo experiências assim. E quando nós falamos da palavra morte nesse texto, nós podemos considerar alguns aspectos dessa morte. O primeiro aspecto é a ausência de vida de Deus, obviamente. Onde não há vida de Deus, a morte. Quando o diabo prometeu a Adão e a Eva uma vida cheia de alegria, de adrenalina, serem semelhantes a Deus, na verdade eles não entenderam. O diabo estava dizendo: ó, vocês estarão de fato separados de Deus. Eles não entenderam o que Deus havia dito: no dia em que comerdes desse fruto, certamente morrereis. E que é a morte? A ausência da vida, a ausência da celebração da existência, a ausência da alegria da vida de Deus no nosso coração. Então esse é o primeiro sentido. Mas um outro sentido para a palavra morte pode ser esta palavra que aí está: preguiça. Me lembro que ainda garoto tinha um colega, ele dizia assim: eita, o mundo vai acabar, né? E se o mundo acabar, eu quero que ele acabe num barranco para eu morrer escorado, né? O cara era muito preguiçoso. Ele vai lembrar uma outra... eu não falo anedotas, viu, gente? Não pode falar anedotas num momento tão sagrado como esse. Eu conto ilustrações pastorais, viu, pastor Mario? Tá? Ilustrações pastorais. E eu ouvi da forma que vou vender para vocês o peixe, tá certo? Me recordo de alguém contando a história. Como eu sou carioca, diz que todo mundo que ouve um conto aumenta um ponto, né? Eu vou aumentar para depois eu não ser pinchado aí, né? Mas eu vou contar como sendo com 2 cariocas, ambos dormindo numa rede, à beira de uma estrada. Passa uma Ferrari em alta velocidade, e só deu tempo deles verem ali uma notinha azul, né, balançando ao vento e caindo na beira da estrada. Acho que é a bateria aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Só deu tempo deles verem uma notinha azul balançando ao vento e cair na beira da estrada, né? E ambos continuaram ali balançando na rede.
e dizendo: cara, se o vento mudar de lado, a gente vai ganhar um dia hoje, né? Vamos pegar essa notinha de 100, né? Mas continuaram ali balançando na rede. Quantas vezes nós somos tomados de preguiça? Preguiça que é eu ouvi nessa versão dos dois cariocas. Como eu sou carioca, né? Então ninguém vai brigar comigo. Os dois espertos lá balançando e não querendo pegar na nota. Quantas vezes a gente vê diante de nós tantos desafios, tantas coisas boas, tantas oportunidades, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Você se lembra? Remindo bem o tempo, porque os dias são maus. E uma das traduções para o versículo é esta: aproveitando bem as oportunidades. Quantas oportunidades surgem à nossa frente e a gente continua balançando na rede. Eu não sei quem é mais preguiçoso, são os homens ou as mulheres. Não sei se fizéssemos uma votação aqui, quem ganharia, né? Mas há pessoas, né? E parece que, meus irmãos homens, me desculpem, mas parece que essa é uma tendência masculina. No contexto da vida, às vezes até no contexto do casamento, o sujeito se alimenta mais, a barriga cresce e ele vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando para ver onde vai dar. E uma lembrança boa disso, não apenas com os homens, acontece a preguiça com todos nós, né? É a história de Adão e Eva lá no Éden. Quando, na minha lembrança de garoto, eu sempre ouvia a história nas EBF, sempre ouvi narrativas bíblicas, ilustrações, e eu sempre pensava assim: poxa vida, essa Eva é demais, né? A Eva está lá, Adão estava fazendo alguma coisa, trabalhando, porque ele era agricultor, né? Trabalhando lá, cuidando do jardim, e Eva lá, tranquila, pintando as unhas, dando uma retocada na maquiagem, aí vai bater papo com a serpente, e acaba dando no que dá, né? E Adão depois acaba comendo fruta e tal. Mas se você olhar bem o texto de Gênesis, sabe o que você vai encontrar lá? Eva, depois do bate-papo com a serpente, do diálogo, aqui apenas um parêntese. Se nós homens temos uma tendência de empurrar com a barriga, as mulheres parecem que falam mais do que os homens. Já fechei o parêntese, vamos seguir, né? Aí Eva, né? Depois daquela conversa toda com a serpente, diz o texto bíblico: comeu e deu ao seu marido. E há uma tradução bíblica que diz assim: que estava todo o tempo ao lado dela. Gente, sabe qual é o problema de Adão? Adão estava ali o tempo todo em silêncio, vendo a coisa acontecer e não fazendo nada. Eu ia falar o desgraçado não fez nada, mas essa palavra é muito feia, não pode ser dita aqui, né? Preguiça, às vezes nos falta nos falta ânimo, disposição, e precisamos despertar da preguiça. Mas também às vezes nós somos tomados de um sono profundo, um sono profundo que gera insensibilidade. Eu gostei da música, gente, de vocês do congresso, quando fala: vamos sair para proclamar o seu amor. Nós estamos salvos por Jesus, já experimentamos essa luz de Jesus no nosso coração. Gostei de uma música cantada aqui, nossa geração, como é que é a letra? Eu não consegui gravar. É nossa geração que busca a santidade. Aí está havendo uma dificuldade pela distância. Essa história de distância em auditório é um problema sério. Vou contar só para vocês, se é um auditório pequeno, se eu não vou contar para ninguém. Mas viu, pastor Mauro, lá na central da Guatinga, a dificuldade às vezes de ouvir, né? E aí alguém levantou e falou: pastor, está aqui essa pessoa, na hora dos visitantes, né? Olha, ele esteve na macumba, na umbanda, e agora está no espiritismo. E eu não ouvi nada lá da frente, disse: que bênção, né? Foi um problema sério no fim do culto, porque a juventude me pegou lá para Cristo, né? Me malhou demais, né? Mas é aquilo que ele falou, a nossa geração que busca a santidade, né? É isso. Às vezes nós estamos felizes como estamos, no contexto que estamos, e esquecemos a verdade do Senhor Jesus Cristo. Depois leia João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele faz uma oração maravilhosa. Há uma das coisas bonitas ali, Jesus disse: não rogo apenas por estes, eram os 12, mas por todos aqueles que por meio da palavra deles hão de crer em mim. Eu acho aquilo bonito, e eu digo: Jesus orou por mim e eu ainda nem existia. Que coisa maravilhosa, gente. E essa proposta do hino é essa, de irmos e de falarmos. Mas às vezes nós nos tornamos insensíveis em relação à miséria do pecado. Nos tornamos insensíveis em relação às realidades que o mundo à nossa volta vive. E por causa de um sono profundo. Há um texto da palavra de Deus que muito me
me impressiona, e eu olho sempre para os discípulos e eu penso, a primeira coisa que eu penso é dizer assim, se eu estivesse no lugar deles eu teria feito diferente. Mas logo depois eu penso, se eu estivesse no lugar deles eu iria fazer igualzinho. Jesus está com a alma amargurada, e ele chama os seus 3 discípulos, aqueles melhores, que ele gostava de estar com eles, vai com eles até o local do Getsêmani, que distancia um pouco mais, fala, fiquem aqui em oração, a minha alma está abatida até a morte, a minha alma está amargurada até a morte, orem comigo, por favor. E ele sai, ele vai um pouco mais além, ele fala com o Pai, seu coração está quebrantado, Jesus vai estar assim, vislumbrando o inferno que ele vai viver, porque o inferno não é apenas um lugar, o inferno é também um estado de ausência de Deus, ausência de vida. E Jesus então volta, e o que ele encontra? Aqueles 3 homens, como eles estavam? Eles estavam num sono profundo. Jesus acorda eles, sacode e fala assim, gente, vocês não estão entendendo, eu estou para viver a coisa pior que um ser humano pode viver, porque até agora eu não estou só, o Pai está comigo, mas eu sei que lá na cruz, o Deus meu há de me desamparar, e isso é o meu inferno. Orem comigo ao Pai, por favor. Pedro, Tiago e João e o barquinho também me ajudem, né? Mas o que acontece? Jesus vai, seu suor se transforma em sangue, suas lágrimas, ele volta, agora ele encontra aqueles homens em fervente oração, vens com o teu coração na presença de Deus derramar, né? Ele os encontrou dormindo. Às vezes a morte é esse sono profundo, sono que nos torna insensíveis em relação às necessidades dos outros, sono que nos torna egoístas apenas para satisfazermos nossos interesses e nossos desejos. Ora, e aí nós, falando um pouco mais da palavra morte, no contexto original a palavra é necros, de onde vem necrose. E uma lembrança que eu tenho dessa palavra é dos alpinistas naquelas montanhas mais geladas, né? Eles têm algumas técnicas de alpinismo, e um problema é quando eles perdem em contato com a base ou não conseguem alcançar o local que queriam ir. E aí nós já ouvimos aí várias notícias de alpinistas que morreram ali em meio à neve. O que é a necrose? É que o que o corpo faz com o frio? Ele começa a perder calor na extremidade e a ceder mais calor para os órgãos vitais. E aí começa a haver ausência de circulação. E o sangue, nós sabemos, está levando oxigênio, está fazendo todo o trânsito da vida pelo corpo inteiro. E aí a pessoa começa a perder sensibilidade, começa a necrosar os dedos, começa a perder a vida nas extremidades. É mais ou menos por aí que eu quero conversar com vocês nesta noite. Às vezes, de fato, nós já fomos vivificados, já ressuscitamos com Cristo, estamos na luz, mas às vezes há algumas necroses, há algumas insensibilidades, há alguma morte em áreas de nossa vida, há alguma necrose espiritual, e é sobre isso que nós queremos prosseguir falando nesta hora. Necroses espirituais. Efésios capítulo 6, verso 3, abra comigo agora novamente o texto da palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu coloquei essa referência certa aí. Ou é 6 ou é 5? Alguém pode ler para mim aí Efésios capítulo 6, verso 3? Não é 6, é 5:3. Eu vou ler. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Do que o apóstolo está falando? A primeira palavra, a primeira necrose que ele está apresentando nesse capítulo 6, a primeira palavra de morte, de trevas é esta: imoralidade. A palavra originalmente é porneia, de onde vem a palavra que nós conhecemos, pornografia, que está muito ligada ao que vemos em imagens. Mas a ideia de porneia não é apenas o que nossos olhos veem, é tudo aquilo que está no contexto da imoralidade. Não apenas a pornografia da revista, mas a pornografia virtual. Não apenas a pornografia virtual ou a da revista, mas tudo aquilo que está fora do contexto da moralidade, no que diz respeito à nossa vida de santidade, de castidade com Deus.
Paulo está dizendo que esta é uma das necroses que não deve ser nomeada entre nós, que não deve estar em nossa vida. O apóstolo prossegue ainda dizendo que que não haja imoralidade, e a outra palavra que talvez na sua Bíblia esteja traduzida, esteja de forma diferente na Bíblia que tem em mãos, é impureza. A palavra originalmente significa toda a sujeira da mente, tudo aquilo que está no coração, na mente, e que nós guardamos com carinho, porque o que está na mente, pensamos nós, só nós sabemos. Às vezes consideramos que Deus também está sabendo, mas guardamos às vezes com carinho. Há um texto no Antigo Testamento que diz que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus, e com esta lâmpada, ou seja, com a consciência do homem, Deus deseja caminhar com o homem e iluminar os quartos escuros da sua vida. É disso que Paulo está aqui lembrando. É que a lascívia, os pensamentos impuros, são necroses que por vezes estão nos tornando insensíveis para com a vida de Deus, para com a luz de Deus. Os maus pensamentos, as impurezas que nós administramos. E aqui vale aquela ilustração simples que todos nós sabemos, né? De que nenhum de nós pode impedir que um passarinho, quem lembra? Voe sobre nossa cabeça. Podemos até dizer, nenhum de nós podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Ah, mas tem uma coisa que podemos impedir, que ele ali faça um ninho. Eu gostava muito de ouvir um colega quando ele dizia: confesse a Deus os seus pecados, fale com Deus os seus pecados, chame-os pelo nome, chame os seus pecadinhos de estimação e fale com Deus. Às vezes nós gostamos de ter algumas coisas em nível de pensamento guardado ali e fica só conosco, e nós dizemos: ainda não chegou a ação. Mas se lembrarmos a maneira como Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, ele disse: todo aquele homem que pensar em deitar-se com uma mulher, fez o quê? Cometeu adultério. Só não executou, pode não ter praticado, mas de fato já cometeu adultério. Veja como Jesus vai além da lei, para nos mostrar, como geração que busca a santidade, como devemos nos portar. Outra necrose então que o texto nos apresenta é essa, e a terceira necrose é a cobiça. E cobiça